Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma ideia muito legal com vocês. Vou estar fazendo uma vila de Natal utilizando gesso. Meninas, para estar fazendo as casinhas de gesso, eu vou precisar, claro, do gesso, água, cola quente, palito de picolé e os moldes que eu fiz de isopor. Para fazer esses moldes aqui, eu utilizei essa bandejinha aqui de isopor que você encontra em casa de descartáveis. Agora eu vou fazer a mistura. Aqui tem mais ou menos umas 4, 5 colheres de gesso. A quantidade vai depender das espessuras que você quer deixar as casinhas. Vou colocar aqui um pouquinho de água, vou misturando. Até fazer uma massinha. Não muito mole, mas também não muito grossa, não. Pode ficar meio termo, né? Apesar que o gesso ele seca rápido. Então, ela estando mole, né, muito molinha ou mais grossinha, não interfere, não modifica muito não. A única diferença é que se tiver muito mole vai demorar um pouquinho mais para secar. E ela mais ou menos nessa consistência que ela tá, ela seca um pouquinho mais rápido. Isso se você também estiver utilizando o gesso de secagem rápida, que é o que eu aconselho. Se você for fazer em pequenas quantidades, usa o gesso rápido, de secagem rápida. Mas se você for fazer grandes quantidades, aí você já usa o gesso de secagem mais lenta, porque aí te dá mais tempo, né? Se caso algo sair errado, aí tem como você consertar. Ó, fica mais ou menos nessa consistência. Aqui eu vou começar pela casinha maior. Vou despejando. Até onde eu quero mais ou menos que fique a espessura da casinha. Aqui eu não quero ela muito grossa, não. Aqui eu vou querer ela mais ou menos assim. Porque se fica muito grossa também fica estranho. Dou umas batidinhas assim pra sair as bolhas, pra não dar bolha, não ficar feio. Agora eu vou pra casinha menor. Tá vendo, meninas? Como depende muito da quantidade do gesso que você vai fazer, aí tem que ir fazendo também um teste. Aqui eu fiz, deu quantidade de 2 casinhas. Deu a maior e deu essa menorzinha. Ficou faltando pra outra. Aí eu vou fazer um pouquinho mais de gesso aqui, de massa de gesso, pra poder estar fazendo a outra, preparando a outra casinha. Pronto, aqui eu já fiz a outra mistura pra poder fazer a outra casinha. Vou despejar aqui. Um pouquinho de... Aí faço aquele mesmo processo, dou as batidinhas pra sair as bolhas. E agora eu deixo secar mais ou menos uns 20 minutos. Aqui eu já tenho as casinhas prontas, que eu já tinha deixado feitas para adiantar o processo. Aqui eu já tenho 3 casinhas prontas, que eu já tinha feito. E aqui os palitos para poder estar fazendo os telhadinhos. Para estar fazendo telhado, eu vou medir mais ou menos aqui o comprimento que eu quero. E nesse caso aqui, para não ficar algo assim muito fininho e sem graça, eu vou colocar um do lado do outro. Aí eu vou medir mais ou menos qual é o tamanho que eu quero que fique na beirada do telhado. E com a ajuda da régua, eu vou medir. Eu vou deixar mais ou menos uns 8 centímetros a cada pedacinho.
Vou riscar aqui, mais ou menos aonde que eu vou cortar. E com a ajuda da tesoura, é só cortar, porque esse palitinho aqui, ele é bem macio. Agora é só utilizar o outro para poder medir aqui o tamanho, para ficar tudo igual, e eu corto. E assim eu vou fazendo em todos os outros telhadinhos. Eu vou acelerar o processo para não ficar muito longo e já volto pra gente estar montando os telhadinhos. Meninas, só uma correção. Eu falei que estaria usando 8 centímetros, né, de cada palitinho. Mas esses 8 centímetros é para essa casinha aqui, que é a casinha média. Para a casinha pequenininha, eu vou precisar usar cerca de 6 centímetros. Para casinha pequena, eu vou utilizar 6 centímetros de palito. Mais ou menos aqui. E aí eu vou cortar esse e vou cortar o outro na mesma medida. Agora, para a casinha média, a gente vai manter os 8 centímetros. Tá vendo? São os 8 centímetros que fica para a casinha média. São 3 casinhas de tamanhos diferentes. Mas eu acho que 8 centímetros aqui ainda tá... Não, tá bom. Eu vou tirar só um pouquinho, acho que eu vou tirar mais ou menos. Eu vou tirar mais ou menos 1 centímetro, que eu ainda acho que tá grande. Acho que 8 centímetros, essa aqui ficou grande. É, ficou bom. Então, essa aqui média ficou com a medida de 7,5 centímetros. E para casinha grande, eu vou estar utilizando deixa eu ver. Eu acho que eu vou utilizar para essa casinha maior uma medida de 9,5 centímetros para casinha maior. Medir aqui 9,5 centímetros e vou marcar. E fazer o mesmo processo nos outros palitos. Agora, vamos montar o telhado da casinha. Eu vou colar aqui, ó, bem na beiradinha, um pouquinho de cola. E aqui a gente vai ajustando pra ficar bem certinho, pra não ficar nada torto.
gente vai ajustando, porque às vezes acontece. E aqui nós temos uma casinha pronta, já com o telhadinho pronto. Mais um telhadinho finalizado. Eu vou pintar agora as casinhas, para não ficar totalmente branca. Já que eu vou depois estar utilizando neve, então não pode ficar totalmente branca. Aí eu vou pintar uma casinha de cada cor. Essa daqui eu vou pintar de vermelho, para dar um contraste. Fica bem bonito. Aqui eu tô utilizando tinta guache. Você pode utilizar a tinta que você tiver em casa. Eu uso tinta guache, que é uma tinta baratinha. A gente faz com cuidado para não borrar e não manchar o telhadinho. Eu não vou pintar a parte de trás, porque ninguém vai ficar olhando a parte de trás. Então eu vou pintar só a frente. E aqui tá pronto uma das casinhas. Essa outra aqui eu já fiz um desenho. Eu fiz com caneta preta. E essa daqui eu vou fazer as portinhas em branco. Como essa caneta não é apropriada para esse tipo de trabalho, ela fica falhando. Mas devagarinho a gente vai conseguindo. O que eu quero mostrar pra vocês, meninas, é que dá pra você fazer os enfeites de Natal sem gastar muito, utilizando o que você tem em casa. Aqui eu utilizei gesso, tinta guache e caneta. Essa aqui não é apropriada, essa aqui é uma caneta para tecido, mas era o que eu tinha em casa e eu não queria gastar muito,
porque os enfeites de Natal estão muito caros. E eu não ia ficar sem o enfeite. E aqui tá pronta a casinha. Depois eu vou mostrar pra vocês montando a vila.